E hoje é dia de história dos filhos e eu vou contar a história do meu primogênito, Luiz Henrique, que nasceu num dos dias mais frios do ano de 1994. Bem pequenininho ainda, com 15 dias, nós já passamos ele pro quartinho. E lá no quartinho ele tinha uma rotina bem estabelecida. E ali pelas 5 da manhã ele já nos chamava. Nós tínhamos uma babá eletrônica ficava no último do volume pra gente ver se ele dava uma tossidinha, uma engasgada, a gente corria lá. Nessas manhãs que eu dava uma mamá, trocava, voltava ele pro bercinho e ele ficava esperando a gente abrir a janela e colocar uma musiquinha lá num brinquedinho. O quartinho dele era face leste, então quando a gente abria a janela, os raios de sol batiam direto no bercinho e a gente amava ficar ali, às vezes até por uma hora, só observando os risos espontâneos, cara de alegria que ele nos dava com aquele ambiente preparado para ele. A gente tinha lá uma almofada enorme de plumas que ele amava ficar bem no centro dela. Ele chegava a acomodar os ombrinhos e era até muito engraçado. Naquele momento, a gente tinha comprado alta tecnologia, um bebê conforto de plástico branco. A gente usava para dar papinha para ele. Ele tinha acabado de começar a comer as frutinhas. A nossa sala tinha um desnível de 2 degraus. E então eu coloquei ele na sala de cima e desci para colocar esse CDzinho só de grandes clássicos, Mozart, Chopin, mas com uma versão mais reduzida e infantil. E ele ficou dali de cima me observando e falando as palavrinhas dele quando a música começou a tocar. Que eu me viro e olho para ele, ele tá fazendo aquela acomodação com os ombrinhos de novo, como ele fazia na almofada. Só que dessa vez o olhinho dele quase virava. Ele ficou estático, parecia que ele tinha parado de respirar. E eu fiquei observando aquilo, corri e chamei o Eduardo pra gente poder olhar e a gente ficou vendo quanto aquilo ia durar. Gente, por mais que a música era uma versão reduzida, ele curtiu a música toda. E quando ela parou, ele ficou se chacoalhando assim e nos sinalizando: volte a música, volte a música. E aí a segunda música começou e ele se aquietou. Naquele momento nós vimos a sensibilidade dele para a luz, para as imagens que ele via e para aquilo que ele ouvia. Uma sensibilidade que se tornou uma paixão. O Luiz foi com 4 anos e meio fazer sua primeira aula de violão e voltava no colo do professor, dormindo, porque a aula era depois da escola e ele já estava cansado, mas não queria deixar de ir. Hoje nós vemos que já era uma paixão, fazia parte dos dons e dos talentos dele, essa sensibilidade com a imagem e com o som. As produções do Luiz têm uma característica na coloração dos vídeos e na trilha sonora daquilo que ele produz, que é inspirador e que emociona. Como tudo na vida, nós podemos escolher. Eu sou grata a Deus porque o Luiz Henrique escolheu desenvolver e continua desenvolvendo aquilo que Deus deu para ele. Dons, talentos e a paixão. Paixão pelo que é belo, paixão por aquilo que é sensível. Eu tenho descoberto novos dons, coisas que eu ainda não havia percebido e outras que eu deixei para lá. E você, já parou para pensar nisso? Quantos dons e talentos Deus derramou na sua vida e de repente você não está prestando atenção? Começa pensando nas suas paixões. Em geral, os nossos dons estão muito ligados a elas. Presta atenção, se tiver dúvida, manda mensagem para mim, eu te ajudo. E é isso. Um beijo para você.